Boa noite, irmãos. Aos que estão também nos acompanhando pela internet, nós queremos desejar uma boa noite a todos. Eu estava me lembrando ali de uma saudação do pastor que me batizou. Ele chegava no púlpito e dizia que a graça do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, seja sobre os nossos corações nessa noite. Amém. Irmãos, nós temos, durante esse período, os irmãos têm ministrado para nós sobre a epístola de Tiago. A princípio, a gente via Tiago como uma pessoa dura, indiferente, mas quando a gente começa a ler a epístola de Tiago e a meditar na pessoa de Tiago, nós vamos perceber que ele não era tão duro assim. Em todos os capítulos, nós vamos encontrar ele dizendo: meus amados irmãos. Né? A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz e ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então, toda palavra, irmãos, que o Senhor traz para nós é para a nossa edificação, é para a nossa preparação, porque nós estamos sendo o quê? Nós estamos sendo preparados para reinar com Cristo. Paulo, escrevendo em muitas das suas epístolas, ele mostrou a figura do soldado, que precisa de treinamento, né? E a palavra desta noite vai mostrar que nós também estamos sendo preparados, estamos sendo treinados por Deus, tanto para viver no momento presente, como para sermos introduzidos no seu reino eterno. Eu quero ler com os irmãos na carta de Tiago, capítulo 3. Vamos ler aqui os seis primeiros versos de Tiago 3, na versão NAA. Diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o seu corpo. Ora, se colocamos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem, igualmente, os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme, levados para onde o piloto quer. Assim também, a língua, pequeno órgão, e se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Assim
A língua é um fogo. É um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Vamos, neste momento, orar por um momento. Te louvamos e te bendizemos, porque, Senhor, a tua graça, ela é melhor do que a vida. Nós te agradecemos, porque tu és o nosso libertador, tu és o nosso salvador, tu és aquele que se entregou na cruz. O Senhor se manifestou, o Senhor veio a este mundo, segundo a tua palavra, para tirar os nossos pecados. Muito obrigado por esta noite. Muito obrigado por cada um de nós que estamos aqui. Que a tua palavra possa nos ajudar nesta noite. Que nós possamos sair daqui nesta noite mais ajudados por ti. Que a nossa fé seja edificada. Que a tua graça alcance o nosso coração e as nossas vidas. Pai, que o Senhor cuide de nós nessa noite. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Nós oramos e te agradecemos. No nome bendito de Jesus. Irmãos, eu creio que Tiago falou aqui de uma maneira geral sobre este pequeno órgão, né, que é a língua. E nós já vimos nas mensagens dadas pelos irmãos quem era Tiago. Tiago, ele era irmão de Jesus. Ele era meio irmão, né? Porque quando ele nasceu, Jesus já havia nascido. Às vezes a gente aqui na frente fala o óbvio, mas o óbvio às vezes precisa ser falado. Há muitas pessoas que estão nos acompanhando, que vêm até nós, e às vezes nós precisamos falar o óbvio, que Jesus Cristo foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Maria ficou meio assustada com a mensagem do anjo, né? Diz, como é que pode ser isso? Eu estou compromissada com José, mas não casei ainda. E o anjo disse, o poder do Altíssimo virá sobre você e te cobrirá. E o que vai ser gerado no seu ventre será o Santo de Deus. E na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 1, como é que ele se apresentou? Ele se apresentou, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então aqui, interessante, né? Talvez se fosse um de nós, era um momento muito próprio para dizer, você sabe quem eu sou? Você sabe quem sou eu? Eu sou irmão de Jesus. Ele não disse isso. Ele disse, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos que no início da sua carta, ele já estava convertido, é claro,
né? Ele já tinha passado pela experiência do novo nascimento e, embora sendo meio-irmão de Jesus, ele já reconhecia que Jesus Cristo é Deus. Que Jesus Cristo é o Senhor. Mas eu quero ver com os irmãos mais outro verso, outra parte da Bíblia que vai nos falar sobre Tiago como irmão de Jesus. Mateus, capítulo 13, versos 54, 55 e 56. Aqui nós temos: chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria? Estes poder miraculosos. Está falando sobre Jesus, né? Não é este o filho do carpinteiro? Aqui nós percebemos também, né? Esse texto que nós vamos ler aqui, ele é muito rico. Aqui nós já estamos vendo que Jesus está onde? Em Nazaré. Estamos vendo aqui que ele era, voltando de novo lá no carpinteiro, Jesus era carpinteiro, esse era o ofício dele, e ele viveu como um filho obediente até os 30 anos. Não é esse o filho do carpinteiro, e sua mãe não se chama Maria, e os seus irmãos não são Tiago, José e Simão e Judas? Aqui nós vemos Tiago, né? No primeiro momento ali, como se ele fosse dar a entender, a palavra infere que Tiago era o irmão mais novo, né? Depois de Jesus. Ele era o irmão mais novo. Então vemos aqui a palavra de Deus mostrando quem era essa pessoa de Tiago. Vamos ver outra passagem. Marcos, capítulo 6, o verso 3 e o 6. O verso 2 e o 3. Marcos, capítulo 6, digo. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fizerem tais maravilhas por suas mãos? Próximo versículo. Não é este o carpinteiro, outra vez, né? A palavra mostrando. O filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão. As suas irmãs não vivem aqui entre nós? Escandalizava-se por causa dele. Esse é o verso 6. E admirava-se da incredulidade deles, e Jesus percorria as aldeias vizinhas, ensinando. Aleluia. Então, nós estamos até aqui vendo que, de fato, Tiago era irmão de Jesus. Mas até então, ele era irmão, mas um outro texto que o irmão Alex mostrou aqui, nos mostra que Tiago ainda não tinha crido em Jesus, como ele colocou no início da sua carta. Vamos ver João,
capítulo 7, versículo 5. Aconteceu que... Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Quem eram esses irmãos? Quem era um deles? Era quem? Tiago. Qual foi esse incidente aqui? Ia acontecer a festa em Jerusalém e certamente eles já conheciam o seu irmão, que era uma pessoa íntegra, ali com seus pais. Eles, de alguma forma, tinham uma expectativa para ver na manifestação do Senhor. E disseram para Jesus: se você está dizendo que você é o que você é, por que você não se manifesta a eles? E este verso 5 diz que esta contestação dos irmãos de Jesus mostrava que nem mesmo os seus irmãos criam nele. Agora vamos ver rapidamente um outro verso de Atos, capítulo 1 e verso 14. Atos 1 e 14, diz: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. As traduções, eu leio várias lá em casa, tem um bocado de Bíblia que eu misturo um pouco. Os irmãos dele, ali no cenáculo, quando os discípulos estavam orando, aguardando o cumprimento da promessa, a descida do Espírito Santo, a Bíblia diz que Maria, mãe de Jesus, estava ali. E também os irmãos de Jesus. Vemos aqui, certamente, Tiago, já uma pessoa convertida. Este é o Tiago da carta que nós estamos vendo nesse semestre, a carta de Tiago. Dá para a gente compreender aqui quem era Tiago, porque Tiago era como José. Tem vários José, né? Numa igreja. Vários Antônio, Manuel, né? Havia o Tiago menor, havia o Tiago, filho de Zebedeu, mas esse Tiago aqui que nós estamos vendo, era o Tiago, irmão do Senhor. Até aqui, nós estamos claros, né, irmãos? Então agora, vamos falar um pouco aqui do que Tiago trata no capítulo 3. Ele trata da língua. E ele mostra aqui algumas figuras sobre a língua humana, sobre a língua das pessoas. Ele disse que a língua do homem se faz necessário que ele usou uma figura que se usava dos freios dos cavalos. Aqui no versículo 2 ele diz: pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o seu corpo. Existe uma pessoa que não tropeçou no falar. Existe uma pessoa que foi perfeita. Não é verdade? A Bíblia diz que ele nunca pecou.
E hoje nós estamos vivendo um momento que se fala muito de mentor, de mentoria, de alguém para te conduzir. Irmãos, e nós temos um mentor por excelência, que é Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele nunca pecou, confrontando com os fariseus. Ele diz: quem é de vocês que pode apontar o dedo e me convencer de algum pecado que eu tenha feito? E Tiago conhecia isto, porque a Bíblia diz que depois lá da festa de Jerusalém, que Maria tinha perdido Jesus lá na festa, vocês se lembram? Eu fiquei pensando, como é que uma mãe pode perder um filho? Não é? Pode ir embora e deixar o filho para trás. Mas, irmãos, aquele incidente estava debaixo da providência divina. E a Bíblia diz que Jesus voltou para sua casa, crescia em graça e em sabedoria, né? Em obediência aos seus pais. Então Tiago diz: quem não tropeça é perfeito. Quem é que não tropeça no falar? Quem é que, por vezes, não solta uma palavra que não gostaria de dizer? E Tiago diz: se alguém é essa pessoa, pode ter certeza que ela é uma pessoa perfeita. Tempo desse eu tive uma experiência. Eu estava orando, estava jejuando, eu estava me sentindo assim, sabe como é que é, irmãos? E aí eu fui na farmácia comprar um remédio. Dei a receita para a moça lendo a receita. Eu disse: esse médico aqui, ele existe? E começou a me questionar com o carimbo do médico que ele tinha batido ou mal batido. E aquilo me irritou de uma maneira que eu me desconheci. Né? Eu sei que aqui não tem ninguém que se irrita assim como eu me irritei. Mas eu falei: Jesus, tem misericórdia. Foi preciso da Eufrosina chegar e dizer: menos. Aí eu fui abaixando o tom com a moça. Então, irmãos, é disso que Tiago está falando. E ele mostra aqui do versículo 1 ao versículo 5, né? Ora, se colocamos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observe igualmente. Então aqui ele mostrou uma figura. Talvez as pessoas mais novas aqui não sabem o que é freio, né? Que se coloca na boca do cavalo, só quem já foi na fazenda. Tem muita gente na cidade que hoje não conhece essa figura dos freios. Do cabresto, né, que se coloca o freio para segurar o cavalo, para ele não disparar e não sair. Assim é a língua do homem. E isso é muito sério, irmãos. Por quê? Eu sei que quando nós cremos no Senhor, começa em nossa vida uma transformação, não é verdade? Paulo escrevendo aos Romanos, nós vimos já o livro de Romanos aqui, no capítulo 12, ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos a Deus como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Faço uma pergunta para vocês. A língua pertence ao corpo? Hein? Pertence. A língua pertence ao corpo. Então a minha língua, a nossa língua, nós temos que apresentá-la ao Senhor. Por quê? Porque nós acabamos de cantar, de louvar o Senhor, de adorar o Senhor em cânticos. Não é possível que logo depois eu olho para o irmão e começo a falar
do irmão. É isso que Tiago está dizendo aqui. Que com a mesma língua que eu canto louvores a Deus, se eu não tomar cuidado, eu posso usar essa mesma língua para falar de alguém que Deus criou e que é a imagem e semelhança de Deus. Então isso é uma coisa muito séria na vida do cristão. Quem não conhece ainda Cristo, você pode dar o desconto. Porque ele está envolvido em uma vida totalmente desfavorável. Mas nós não. O Senhor nos chamou. E nós estamos sendo, como igreja, como membros do corpo de Cristo, preparados por Deus. Os irmãos concordam com isso? E o apóstolo Pedro diz assim: irmãos, sede santos, como aquele que vos chamou também é santo. E Jesus diz algo muito interessante e sério, como Tiago é também aqui no capítulo 3. Ele diz: toda palavra que o frívola, que o homem proferir, ele vai dar conta disto no dia do juízo. Então é muito sério, né? A língua, nós temos que orar e pedir a Deus que sejamos transformados, para que eu não tenha somente uma aparência de crente, mas que eu tenha uma língua também transformada. Tiago diz: não pode ser, meus irmãos. Com ela, nós bendizemos a Deus e falamos do irmão, que é a imagem e semelhança de Deus. Não é verdade? E a nossa língua, ela precisa ser o instrumento divino. Quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos usar a nossa língua para proferir o que Deus diz em sua palavra. Amém? Aqui no verso 6, aqui Tiago falou sobre a figura do navio. Também, o leme é tão pequeno e o condutor leva o navio para onde ele quer, usando o leme. E se a nossa língua for direcionada pelo Espírito de Deus, se nós estivermos sendo conduzidos pelo Espírito, logicamente, nós vamos estar na direção certa. Porque nós vamos falar as palavras certas, as palavras corretas. Amém? E Tiago mostra que toda a sua instrução aqui é para o nosso bem. Eu mexo com construção, né, Bruno? E sei que o ambiente de uma obra é um ambiente que a gente precisa ser mais crente
para não ser influenciado, né? E é qualquer ambiente hoje, irmãos. Mas aqui, Tiago, como pastor da igreja em Jerusalém, ele foi o primeiro pastor ali. Devia haver muita gente ali sobre a responsabilidade dele, porque só na pregação de Pedro, quantas pessoas se converteram? 5.000, né? E depois na segunda, 3.000. Diz que tinha 100.000 pessoas ali em Jerusalém sobre a responsabilidade de Tiago nessa época. Então essa instrução de Tiago, ele como pastor, era muito próprio, era uma instrução própria. E ela chegou em 2024, aqui hoje, para mim e para você. Porque nós também fazemos parte da igreja do Senhor. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Como eu disse, Jesus disse que toda palavra, tudo aquilo que a pessoa disser, se ela não se arrepender hoje, se não houver um arrependimento hoje, como crentes em Jesus, jamais nós podemos deixar de tratar de uma coisa hoje. Jesus disse para os irmãos dele: o tempo de vocês é sempre hoje, o meu ainda não chegou. Mas o nosso, os irmãos acreditam que é hoje? Amém? Eu não sei qual é a dificuldade que você tem. Eu sei que eu tenho. Eu sou uma pessoa explosiva. Muitas vezes. Mas o Evangelho tem essa capacidade, esse poder de nos transformar. Nós estamos sendo transformados. Amém? E o Senhor, enquanto nós estivermos aqui, Ele vai continuar com esse processo em cada um de nós. Essa lagarta tem que se tornar uma borboleta. Amém? Essa transformação ela precisa ocorrer. E o que Deus usa para falar conosco? Ele usa a Bíblia. Eu quero concluir aqui, irmãos. Ainda tinha uma parte aqui que fala sobre a sabedoria, mas os irmãos têm sido muito felizes no dia a dia, passando aí para nós, né, os textos, os versículos que nós precisamos ler. A leitura do dia a dia que nós temos recebido, ela tem sido muito própria para nós. Então, nós temos que aproveitar o nosso dia de hoje. Temos que aproveitar este tempo. E vocês sabem que esse é o melhor tempo para se viver. Jesus disse que os profetas queriam viver nesse tempo que nós estamos vivendo. Mas muitas vezes nós abrimos a boca e falamos do tempo que nós estamos vivendo. Falamos da nossa vida. Falamos do nosso salário. Falamos disso, falamos daquilo. E falamos negativamente. Por que não falar de uma maneira que a Bíblia está nos ensinando?
Este é o melhor momento da sua vida. Esse é o melhor momento da nossa vida. Os irmãos sabiam que o que você está designado para fazer, os anjos queriam fazer? Hein, irmãos? Quem sabe disso? Os anjos, olha, vocês, o evangelho que você e eu estamos responsáveis para pregar. Os anjos queriam este privilégio, mas o Senhor não deu isto aos anjos. Esta é uma incumbência nossa como crentes, como servos de Deus, como redimidos, como lavados no sangue de Jesus. Se temos dito alguma palavra, se temos dito alguma coisa, irmãos, que tem ferido o Senhor, nós temos que nos arrepender. Se temos dito alguma coisa contra os irmãos, nós temos que nos arrepender. Um tempo desse, uma coisa negativa, vou passar rapidinho aqui. Uma pessoa estava ligando para outra e tocou no meu telefone, começou a falar da igreja e disse assim: essa igreja é uma bagunça, bababá, bababá, bababá. Como é que a pessoa tem a audácia de falar da igreja? Veja como é que é a nossa língua. Irmão, que coisa! Vamos falar bem dos irmãos, falar bem da igreja. Se Cristo aceitou os irmãos, quem somos nós? Né? O Alex gosta muito de citar esses termos. Que coisa, mas o Senhor aceitou. E nós vemos que o Senhor nos recebeu do jeito que nós somos, da maneira que nós somos. Então, nós temos um caminho, é nos arrepender. O texto de Isaías 6. Eu queria que o irmão colocasse lá Isaías 6, eu vou ver se eu leio só o versículo 7 para encerrar aqui. O versículo 5, irmão, por favor. Então disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Interessante, né? Um homem, o profeta Isaías, estava vivendo uma vida boa, né? Isaías foi um profeta palaciano. Ele vivia no palácio do rei Uzias. Não foi igual Eliseu, que cuidava dos bois, da fazenda, e foi chamado naquele momento, foi chamado naquela condição. Isaías não. Isaías, ele estava ali no palácio. Mas Deus tinha algo para Isaías. Deus tinha algo para fazer na vida dele. Certamente ele era amigo do rei. Aí ele diz aqui para nós no capítulo 6. No dia que morreu o rei Uzias, aí foi a providência de Deus, para que Isaías pudesse atentar para o chamamento dele. Ele disse: no dia que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor num alto e sublime trono. E o Senhor mostrou para ele toda aquela glória que envolvia o Altíssimo. Ele disse que via os anjos que
que tinha 6 asas, com 2 cobriu o seu rosto, com 2 voava. Aí Isaías diz, pronto, estou frito, né? A glória do Senhor começou a vir sobre ele, e ele viu a sua condição, e disse, ai de mim, estou perdido, sou um homem pecador, um homem de lábios impuros, estou no meio de um povo de impuros lábios. E a Bíblia diz, irmãos, que veio um anjo, tirou uma brasa lá do altar e tocou os lábios de Isaías. Isaías tinha uma mensagem que era santa. E você? Qual é a mensagem que você tem para as pessoas? Qual é a mensagem que você tem para os irmãos da igreja? Qual é a mensagem que você tem para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, para os seus amigos? Isaías sentiu isso na pele. E certamente Deus está querendo e buscando uma nova atitude da nossa parte. Ele quer que nós nos levantemos. A mensagem que nós temos é uma mensagem poderosa. Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Existe uma máxima que se eu quero que as coisas mudem, primeiro eu preciso mudar. Talvez a minha igreja não esteja crescendo. Por quê? Será que eu preciso mudar? Será que eu preciso ter uma nova atitude? Como é que está a minha leitura da Bíblia? Como é que está a minha vida de oração? Como é que está a minha comunhão com os irmãos? Isaías teve aquela experiência tão tremenda. O anjo tocou nos seus lábios com a brasa de fogo e disse, a sua iniquidade foi tirada. E o seu pecado foi perdoado. E o nosso? Como é que nós vamos resolver o nosso problema? João 1,7. Coloca lá, irmão, para mim encerrar com esse versículo. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Eu gostaria que a gente lesse aqui, irmãos, todos juntos. Na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica. Os irmãos creem nisso? Se você falou alguma palavra, se você disse alguma coisa, aqui está a chave. Para trancar a maldição da nossa língua. Para colocar um freio na nossa língua. E para termos uma nova direção na nossa vida. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos. Tem gente que uma hora ele está embaixo, outra hora está em cima, mas o Espírito Santo, ele nos chama para ser crentes. Pedro diz que, como é que tem que ser a nossa palavra?
Irmãos, se lembram? Temperada com sal. Até parece que Jesus falou que nós somos o sal da terra, né? Aquele tempero do céu, aquele tempero do Espírito precisa acontecer na nossa vida como crentes aqui da Igreja do Guará. O que os irmãos acham? Aí nós vamos ter uma direção. Aí os irmãos que servem vão ser direcionados pela oração de cada um de nós. Amém? Irmãos, e o Senhor quer isso de cada um de nós. Mas se andarmos na luz, nós somos chamados para andar na luz. O Senhor adverte a cada um de nós dizendo: cuidado, tome cuidado, para que a luz que há em você não se torne ofuscada, não se torne trevas, porque senão, quão grandes serão as trevas. Para a pessoa que não conhece Cristo, não tem muito problema. Mas para você que é crente, é diferente. Se você disser uma piada que as pessoas lá fora diz, ela olha para você e fala: pensei que você era crente. Não é assim, irmãos? Quando eu tinha 16 anos, eu me esfriei na fé e eu fui para o colégio. E fui todo bagunçado e tal, e a mulher fazendo, eu ia começar ali naquele colégio, ela fazendo lá a ficha para a minha matrícula e tal, e eu disse aqui, eu vou chegar aqui nesse colégio e ninguém vai saber que eu sou crente. Ela fazendo lá, pai, mãe, tal, endereço e tal, ela olhou para mim e falou: você é crente, né? Irmãos, não tem outra alternativa para nós. A nossa alternativa é estar debaixo da direção do Senhor, da direção do Espírito, do ensino da palavra de Deus, da comunhão dos santos. Nós não temos outra alternativa. Amém? Vamos ficar de pé e fazer uma oração. Te agradecemos. Te louvamos, Senhor. Mesmo não tendo conseguido dissertar todo o ensino do Teu Espírito nesse capítulo, nós queremos Te agradecer por essa noite. Queremos Te agradecer pela vida de cada irmão aqui no Guará. Nós queremos Te pedir que o Teu Espírito Santo opere em nossas vidas o Teu querer e o Teu efetuar, segundo a Tua boa vontade. Que o Teu Espírito nos anime, que o Teu Espírito Santo nos ajude a ter comunhão uns com os outros, a falar bem uns dos outros, a anunciar o Evangelho da paz. Senhor, que a paz de Cristo possa ser o árbitro em nossos corações. Derrama sobre nós a Tua graça nesta noite. Continua nos guardando. Continua guardando a cada família. Continua abençoando a cada criança aqui na igreja. Continua abençoando a cada jovem. Continua estendendo a Tua mão de graça e poder sobre nós. Nós Te agradecemos por esta noite. No nome bendito de Jesus. Amém.